Olá pessoal, hoje nós vamos ver como trabalhar então com Node.js. Eu já enviei um vídeo de como instalar o Node, agora então nós vamos começar a trabalhar com esse framework, que é a parte do back-end. Então a primeira coisa, a gente vai criar então uma pasta que vai servir de base para o nosso projeto, em que a gente vai instalar o nosso projeto. Nesse caso aqui eu criei uma pasta chamada Node.js, mas pode ser qualquer pasta. Então eu entrei no terminal e entrei dentro dessa pasta, Node.js. Eu abri essa pasta aqui no VS Code, então já importei ele também. Se vocês quiserem, é só dar um comando code ponto barra dentro da própria pasta, que ele já vai abrir o, o VS Code com para você poder trabalhar dentro da própria pasta, mas como eu já tenho ele aqui, então nesse caso eu não vou precisar por enquanto. Então não tem nada, e a gente vai começar com instalando, começar o projeto. Então, dentro da pasta Node.js, eu vou dar um comando chamado npm, que é de pacotes, que controla o pacote do Node, init "-y". O "-y" é para dar o yes quando eu estou iniciando os, os parâmetros, apenas para adiantar. Pronto. Ele já iniciou. Se a gente olhar aqui, ele criou esse package.json, que é essa mesmo que apareceu o erro aqui. A gente pode olhar que é a versão do Node.js que está sendo utilizada, uma mensagem de erro, e por enquanto não tem nada. O primeiro pacote que a gente vai instalar é o Express, que ele vai servir como um servidor. Ele vai servir a nossa aplicação. Então, npm install Express. Ele vai fazer o download e instalou. Se a gente olhar aqui, novamente, ele criou mais um pacote chamado package lock, que ele vai apenas, isso aqui é apenas o cache para mostrar quais são as dependências que ele instalou, o que ele instalou. E aqui vai estar os diversos pacotes, as versões, né, dos pacotes que ele está utilizando. Você percebe que a gente instalou o Express, mas aqui tem vários outros, foi instalado várias outras coisas. É justamente as dependências que o Express precisa para rodar. Então ele instala também essas dependências. E aqui ele já fica na memória, caso, por exemplo, a gente instale um outro pacote que tenha, por exemplo, deixa eu ver um desses pacotes. Vamos supor, esse cookie. Vamos supor que uma outra aplicação também dependa desse cookie. Então, se ele for instalar, ele olha aqui nesse arquivo .packageBlock e vê qual a versão que já está instalada, se já está instalado. Se já tiver, ele não faz o download novamente. Apenas atualiza, então não precisa fazer o download. Então, isso aqui é somente um arquivo dizendo quais são as dependências. Se a gente olhar aqui também, ele criou essa pasta chamada Node Modules, e que está todos esses módulos. E como eu falei, né? Então, esse cookie, inclusive esse que a gente acabou de mostrar, que seria um pacote, está aqui instalado. Então, se uma outra aplicação precisar dele, já está aqui instalado, não precisa. Então, dentro da nossa pasta Node.js, ele criou esses arquivos e acrescentou também uma dependência. No final aqui, ele acrescentou a dependência, que é o Express, e aqui é a versão do Express que a gente está utilizando. Então, uma vez instalado o Express, a gente vai criar a nossa primeira aplicação. Eu vou criar aqui um arquivo chamado server.js. Esse vai ser o nosso JS de JavaScript. Essa vai ser a nossa base, nossa aplicação base. Então,
Primeira coisa, a gente vai importar. Criou o arquivo, a gente vai importar então o Express que a gente acabou de instalar. Então, const, usando o TypeScript que a gente aprendeu na última aula. Express, require, qual é o pacote, né? Require Express. Então, eu estou chamando Express. A gente vai criar nossa aplicação, que eu estou chamando de app, e ele vai usar o Express, inicializando o Express aqui. Por enquanto não passo nada. E uma coisa que eu vou fazer eu estou dizendo que o Express vai rodar, vai ser uma aplicação. Então ele vai ouvir, eu estou utilizando o método do Express, ele vai ouvir na porta 3001. Então o que está acontecendo? Eu estou inicializando o Express e estou dizendo, olha, no meu browser, na porta 3001, vai rodar essa minha aplicação que eu vou criar aqui. Aplicação de exemplo. Então, se a gente dá um salvar e for no terminal aqui, digitar. Então, se a gente digitar node server.js, a gente vai começar a servir a nossa aplicação. Então, ele já está rodando. A gente vai, então, aqui no browser e digitar o localhost 3001, que é a porta que a gente colocou lá. Pronto. Ele já está rodando. Ele está dizendo aqui cannot get, porque ele não sabe o que tem nessa porta. Ou não sabe, não recebeu nenhum parâmetro de retorno a partir disso aí. Mas já está funcionando. Então, a partir disso, o que a gente vai fazer? Então, a gente vai criar essa comando de retorno. E no caso, então, eu vou dizer do meu app, no método get, eu vou pegar alguma coisa, então, quando chegar dessa página. Eu vou passar aqui dois parâmetros nesse método get. O primeiro é a rota. Qual é a página? Seria qual é a rota ou qual é a página que a gente quer pegar essa informação. Então, quando eu mandar uma requisição vinda do browser, e qual é o URL que ele vai ser capturado? Nesse caso, eu quero a barra, que é a raiz. Como se fosse a raiz do meu site. Então, no barra, eu vou ter também ele vai receber o segundo parâmetro, é uma função, que vai ter um rec e um has. Daqui a pouco eu explico melhor o que seria. Então, eu vou usar a minha arrow function, aqui vai ter uma função. Bem, o rec vai pegar todas as requisições que vem da página. Então, por exemplo, se eu tiver utilizando uma página, então quando a página do meu servidor solicitar uma requisição, uma página do cliente solicitar uma requisição para o servidor, ele vai vir com todos os parâmetros. Aí eu posso pegar, então, o cabeçalho da minha requisição, quem é o usuário que está logado, quais são os parâmetros da requisição, o que tem na página. Então, basicamente, tudo que tiver na página com relação a quem solicitou, eu recebo via REC. E o RES é a resposta. Então, uma vez que eu processei e fiz alguma coisa, eu vou dar uma resposta para a minha página, para que possa ser exibida na minha página lá. Então, qual é essa resposta? Nesse caso aqui, basicamente, o servidor, a arquitetura cliente-servidor vai ser basicamente isso. Então, o cliente solicita alguma coisa para o servidor que vem via request, o request é processado e o servidor envia uma resposta para o cliente. Então, e fica nesse ciclo. E essa é a ideia, então, de utilizar cliente-servidor. Nesse caso, a gente só vai mandar uma mensagem, seria em HTML, né, o res. Então, quando eu acessar a página de barra, eu vou mandar via método send, então enviar. Nesse caso aqui, a gente vai mandar só um hello world. Hello world. Pronto. Ele estava rodando a aplicação, eu dou um Ctrl C para ele matar a aplicação. Salvo e mando nos chamar novamente. Node server. Ele está rodando. Agora, quando eu dar um reload, então ele estava isso aqui. Quando eu der um reload, pronto. Agora vai ser o hello world.
Só que tem um problema. Toda vez que eu for fazer uma modificação aqui, deixa eu botar aqui, por exemplo, Lucas, e eu dar um reload aqui, ele não modifica, porque eu tenho que ficar restartando todas as modificações que eu fizer, ele vai ter que ficar restartando o servidor. Então, para o servidor, se eu carregar de novo e mandar pronto, agora ele aplicou as modificações. Mas isso é chato, principalmente quando a gente está desenvolvendo e está testando as páginas. Então, existe um outro módulo chamado Node MON, né? NodeMon, que ele fica rodando, escutando as atualizações e você não precisa ficar reiniciando toda hora a aplicação. Então, a gente vai instalar ela. Para instalar ela, a gente para aqui o servidor e usa o nosso comando npm, que controla o pacote. npm install, vou passar aqui o "-d", node, mode on. Dou enter e ele vai começar a instalar os vários modos e as dependências. O "-d" aqui é porque a gente está instalando no modo de desenvolvedor, developer. Então, ele só vai ficar quando a gente mandar para produção, por exemplo, se a gente estivesse trabalhando em uma empresa em que existe a parte de desenvolvimento e a parte de aplicação realmente, que é ela rodando em produção. Então, quando eu passo esse parâmetro "-d", ele não vai para produção. Ele só funciona quando tiver no modo de desenvolvimento. Então, quando o Node.js estiver rodando em modo de desenvolvimento, esse parâmetro, todo que eu instalei utilizando "-d", vai ficar em modo de desenvolvimento e não vai para a parte de produção. Então, justamente para facilitar que há coisas que você só utiliza em desenvolvimento, que não pode, com certeza, por exemplo, debug também, você não pode mandar para produção, somente para desenvolvimento. Então, a gente vai mudar aqui uma coisa que vai modificar. Se a gente olhar aqui o nosso package, ele acrescentou aqui também como dependência um Node. O Node mon aqui, e ele vai ser o Node mode on, né? Que vai ficar o nosso daemon, que vai ficar escutando as modificações. O Express já estava instalado. E eu vou acrescentar aqui também, nos scripts, um novo script, que a gente vai chamar de dev, 2 pontos, o nome o script que a gente quer que rode. Nesse caso, eu quero que ele rode o Node, que é o nome do nosso pacote. Qual o arquivo? O nosso server, que é o nosso arquivo base.net.js. Então, a gente vai usar basicamente isso. Então, quando a gente chamar esse comando, o npm, no caso que é o Node, ele vai rodar o Node mode on, que é o nosso pacote que a gente instalou agora, chamando esse arquivo server.js. Se a gente olhar, então, agora, o código continua o mesmo. Outra coisa que vai mudar é a forma de chamar. Antes eu estava chamando via Node server.js. Agora vai mudar, porque ele é um script. Então eu vou chamar o npm run dev, que ele vai saber que é um script que está lá naquela parte de dev. Se eu rodar agora, pronto, ele startou. Não está tendo problema nenhum, porque a gente está vendo aqui, está tudo verdinho, né? Se aparecesse algum erro, ele iria mostrar. Então ele está olhando, diz que está olhando o diretório que a gente está, né? Que no caso é o Node.js, que é o projeto que eu criei, e está escutando o arquivo server.js. Beleza. Então, se eu olhar aqui e der um reload, pronto, ele falou o Hello Lucas. Eu vou modificar aqui agora o Hello Lucas de novo para voltar para o Hello World. Pronto. Então, qualquer modificação que eu fizer aqui, salvar e vir aqui, eu não vou precisar ficar reiniciando. Às vezes eu vou precisar apenas recarregar a página. E se a gente olhar aqui, a gente vê que ele fez, por exemplo, ele restartou devido a mudanças. Fez outra mudança, ele restartou de novo devido a mudanças.
e fica rodando. E no caso está tudo verde, então ficou tudo ok. Então, basicamente, essa é a instalação do Node, bastante simples, não tem muita complicação, que a gente já vai começando a compreender como montar, então, as nossas aplicações do lado do servidor. Que é isso que basicamente a gente vai fazer. A gente vai fazer as rotas para criar uma API que vai servir a diversas páginas que você queira. Então, basicamente, o que a gente criou foi um arquivo server.js, que vai ser a nossa aplicação. A gente instala do Express, que vai ser o nosso servidorzinho de conteúdo. Utilizou o .get aqui para escutar a URL raiz, né, que é a base do nosso website, da nossa API, que vai receber um request vindo da página e a gente vai devolver uma response, que nesse caso a gente só usou o response porque a gente só queria mostrar a sua funcionalidade. E nesse caso aqui ele está, toda vez que eu acesso a página, ele me solicita alguma coisa do servidor e o servidor envia então o nosso Hello World. Mais para frente a gente vai aumentar a complexidade disso e criar a nossa aplicação.